Eu quero te cumprimentar e te convidar para a palavra de Deus. Tome comigo a Bíblia Sagrada, se você tem a palavra com você, se você a tem impressa, se você a tem em brochura, se você a tem em meio digital. Eu quero nessa manhã com você dividir uma breve palavra daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 2, versículos 1, 2 e 11. Tome comigo a palavra. Nossos cumprimentos ao nosso pastor Arnóbio Tavares, Antônia Soares, sempre conectados conosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 2, versículos 1, 2 e o versículo 11, aonde nos declara as Escrituras Sagradas. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Queridos amados, esse relato muito propício ao período que nós estamos vivendo contém uma palavra para o teu coração, uma palavra para alimentar tua alma, uma palavra e uma revelação especial de Deus para a tua vida. A Bíblia Sagrada é rica em simbologia, em linguagem que se utiliza de um simbolismo que é também uma das formas do Espírito de Deus nos revelar verdades eternas de valor inigualável. E eu quero nessa manhã atentar com você para o simbolismo das dádivas que foram trazidas até o Senhor Jesus Cristo, ainda no seu nascimento, trazido por esses personagens cujos nomes apenas a tradição nos fala, mas que a palavra, o texto sagrado nos omite, porquanto relevante não era quem eles eram, os nomes que eles tinham, mas as dádivas que eles ofereceram ao Senhor. Talvez, possivelmente, dando cumprimento a uma palavra profética do Salmo 72, no versículo 10, aonde o saltério, por inspiração do Espírito Santo, nos diz: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. Esses que vieram até o Senhor Jesus, esses que viram o sinal, a estrela de Belém, e chegaram até o Senhor e empreenderam essa grande viagem, e lhe deram essas dádivas especiais, através dessas dádivas que não foram escolhidas ao acaso, mas são dádivas que vão revelando um grande plano de Deus para a minha vida, um grande plano de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu bem, para a tua salvação.
O Evangelho não nos diz exatamente quantos eram esses que vieram a Jesus. A tradição fala em 3, mas a grande verdade é que eles não são quantificados no texto bíblico. 3 eram as dádivas, não os que vieram. Portanto, não podemos falar que eram 3, nem 4, ou 2, ou mais, porquanto o texto sagrado nos omite essa informação. Nós sabemos com certeza que esses que vieram ao Senhor, eles eram astrônomos primitivos. E afirmamos isso porque eles eram aqueles que estavam atentos aos céus. Eles estavam atentos às estrelas, à configuração das estrelas no firmamento. Eles estudavam essas estrelas. Portanto, eles eram astrônomos primitivos. E esses astrônomos primitivos, esses estudiosos primitivos, ou esses cientistas primitivos, ainda no nascedouro primitivo da ciência e do conhecimento astronômico, eles eram chamados mages, em língua original. E a palavra mages remete justamente a esses estudiosos. A palavra mages remete justamente a esses que eram cientistas primitivos. Não tinham conhecimento técnico ou os recursos que temos em nossa época, mas eles eram homens que estudavam os céus. E eu te trago essa informação, e ela é importante, porque eles não eram bruxos. Na nossa tradição, na nossa linguagem moderna, a palavra magos, como está no texto sagrado, ela remete em nossos dias à bruxaria, remete em nossos dias à prática da magia negra, à prática de artes mágicas. E se há uma coisa que não tem compatibilidade, é o reino de Deus com o reino das trevas. É o céu com o inferno. É Deus com o adversário das nossas almas. Não existe comunhão entre luz e trevas. Então não eram magos. É por conta do entendimento de que eram magos, que inclusive se inspirou a figura do Papai Noel. O Papai Noel, na verdade, é um mago, é um bruxo. E como bruxo ele faz magia. Quem acompanha a mídia no que diz respeito à figura do Papai Noel, também chamado de, entre aspas, o espírito do Natal. Na verdade se trata de um mago, sim, de um bruxo. Um bruxo que as pessoas nesse tempo reverenciam, o sentam em um trono, o entronizam. Não só o entronizam, mas há aqueles até que levam seus filhos para serem tocados pelo Papai Noel, para tirarem foto com o Papai Noel, para sentarem nas pernas do Papai Noel, e desavisadas de que aquela pessoa, na verdade, está encarnando a figura de um bruxo, a figura de alguém que nada tem a ver com o Deus Santo, muito menos com o verdadeiro sentido do Natal, ou da verdadeira personagem do Natal. E nessa manhã, querido, amados, a palavra de Deus acerca dessa incompatibilidade entre magia tão usada no Natal, essa expressão, a magia do Natal, e a santidade de Deus, e o projeto de Deus, e o verdadeiro sentido do Natal. Deuteronômio capítulo 18, no versículo 10, vai nos dizendo assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro.
Então aqui está a incompatibilidade entre bruxos virem oferecer dádivas ao Senhor. Não eram eles bruxos, eram homens de ciência e que vieram até o Senhor e que, sendo estrangeiros, viram o seu sinal e vindo a ele, como diz o versículo 11 do capítulo 2, lido por nós, e entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. No Evangelho segundo nos escreveu o médico amado, segundo Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8 ao 11, eu quero dividir com você a palavra. Acompanhe comigo, veja o que nos traz a narrativa. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui no versículo de número 11, é apontado o verdadeiro personagem do Natal, que não é um mago vestido de vermelho, mas o verdadeiro personagem do Natal. Trata-se daquele que é identificado com 3 títulos: o Salvador, Cristo, o Senhor. É este aqui o sentido do Natal. O Salvador. Por ele ser o Salvador, você percebe que aqueles homens de ciência, eles são inspirados por Deus e dirigidos por Deus, e diante do Salvador, eles oferecem a ele mirra. Essa mirra já vai mostrando que ele é aquele que vai entregar a sua vida. Ele é aquele que veio para entregar, para dar a sua vida. Ele disse: ninguém toma a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Para isso eu vim. Aqui eles já identificam com a mirra quem é o sentido do verdadeiro Natal. Quem é o personagem verdadeiro do Natal? O Salvador. Aqui ele é chamado de Cristo. Cristo é o Filho ungido de Deus, ou o Machia, o ungido de Deus, o Cristo. E eles oferecem para ele incenso, porque sendo Filho de Deus também é Deus. E sendo Deus, ele é adorado. E é por isso que esses, quando chegam diante dele, já se prostram e o adoram, diz a palavra. Esses que vieram até ele trazer-lhe dádivas, reconhecem que ele é Deus. Por isso o adoram, por isso oferecem incenso. Incenso é usado na adoração do divino. Eles também vão revelando uma outra coisa sobre este que é o verdadeiro Natal. Quando eles oferecem incenso, eles estão dizendo que ele também é o sumo sacerdote perfeito, porquanto o sacerdote era responsável por ministrar diante de Deus as ofertas. Entre elas estava ali o incenso, o sentido da verdadeira adoração, porque Deus procura, diz a palavra, o verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito e em verdade. Aqui também é revelado que eles entendiam muito bem quem era o verdadeiro personagem do Natal, porquanto aqui é dito que ele também é o Senhor. E se ele é Senhor, ele não é qualquer Senhor, mas a palavra vai identificar ele nas revelações de João, o livro do Apocalipse, como rei, mas não qualquer rei, mas rei
dos reis. Por isso, eles lhe oferecem ouro, e ouro declara a sua glória, ouro declara a sua honra, ouro declara o seu poder. Veja, esses que vieram até o Senhor, eles, apesar de serem primitivos na ciência, eles eram, e eu posso te afirmar, altamente precisos na revelação de Deus, altamente precisos na identificação do sentido daquele acontecimento, do sentido daquele evento que dividiria a história humana. Porque o maior evento não é o homem ir até a lua e pisar lá e dizer, é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Esse foi um evento que ficou na história, mas o maior evento da história não é o homem ir à lua e pisar na lua, mas é o verbo se fazer carne e pisar na terra na forma de homem. Ao oferecerem ao Senhor Jesus Cristo, ainda criança, porquanto o verbo se fez carne, ouro, eles declaram a glória do Rei dos Reis. E nos diz as revelações de João em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, havia também ao redor do trono 24 tronos. Sobre os tronos via sentado 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Veja que o ouro é identificado com aquele que está sentado no trono, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Em Revelações do Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 18, diz assim: o muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. O ouro puro também é identificado com a cidade do Rei dos Reis. O versículo 21 do mesmo capítulo diz: as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Aqui o ouro vai sendo identificado com a glória do Rei dos Reis. Apocalipse 9:13 declara: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Apocalipse 8:3 também diz: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E aqui você vê tanto o incenso quanto o ouro juntos. Um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Você vê que ouro é mais do que uma vez mencionado ao longo do texto sagrado. E quando a Bíblia repete um termo, repete para chamar a nossa atenção. Repete porque aquilo tem um sentido mais profundo. E aí, para que a gente possa, para nos ajudar a perceber o sentido profundo, o texto sagrado, ele vai repetindo aquele termo, vai chamando a nossa atenção. Aqueles que vieram oferecer dádivas, não vieram para se prostrar diante de alguém vestido de vermelho com barba branca, mas vieram para se prostrar diante daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele também será identificado como Rei dos judeus. Em Mateus capítulo 27, versículo 37 declara: puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: este é Jesus, o Rei dos judeus. Em Marcos capítulo 15, versículo 28, o mesmo relato é colocado da seguinte maneira, com a ótica de Marcos: por cima dele estava escrito o título da sua acusação: o Rei dos judeus. Em Lucas 24, 38, já pela ótica de Lucas, por cima dele estava inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos judeus. Em João no capítulo 19, versículo 19,
E aqui o relato vai transpassando os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos vão relatando esta verdade, uma verdade que os 4 evangelistas registram, é porque isso é importante que a gente atente para a verdade revelada. E diz João 19:19, e Pilatos escreveu também um título e o colocou sobre a cruz, e nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus, pois leram esse título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Ou seja, era uma afirmação para toda a terra, para todas as línguas, para todos os povos, para todas as nações conhecidas. Diziam então a Pilatos os principais sacerdotes dos judeus: não escreva o rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Veja, e por que é que os principais sacerdotes dos judeus se incomodaram com essa expressão? Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. O que incomodava profundamente a eles era que essa assertiva, em língua original, Yoshua, Hanazaré, Venaleque, Raiarodim, isso incomodava eles porque o início de cada uma dessas palavras formava um acróstico. E esse acróstico revelava algo poderoso, revelava algo que incomodava eles. E por isso eles queriam que Pilatos mudasse aquele título, mudasse aquela inscrição. Porque observando Yoshua, ele começa com Y. Hanazaré inicia com H. Venaleque vai iniciar com V. Raiarodim inicia com H. Yoshua, Hanazaré, Venaleque rei, Raiarodim dos judeus. Essas letras que iniciam formam YHVH, ou em língua hebraica, Yod, Re, Vav, Re, ou as letras que eram usadas para escrever o nome impronunciável de Deus. Ao dizer Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus, era revelado: aquele que está na cruz não é qualquer rei, aquele que está na cruz não é qualquer judeu, mas aquele que está na cruz é o eu sou, aquele que é de eternidade a eternidade, é aquele que abriu a boca e disse: haja luz, e houve luz, é aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e não apenas as criou, mas ele mesmo sustenta todas as coisas. Ele é aquele que fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a sabedoria de Deus ao criar todas as coisas. Ele é o Senhor todo-poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Ele é o Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei, é nele que sempre estarei seguro. Rei dos reis, ele é o eu sou. Mateus 28:18 vai declarando: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele é rei dos reis. Apocalipse 19:16 diz: no manto, sob a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe, queridos, o ouro vai revelando quem ele é. O ouro declara quem ele é. Ele não é um homem de barba branca sentado em um trono que alguém leva o filho para tirar foto. Mas a principal personagem do Natal é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas porque o ouro é identificado com a sua glória. Se o ouro é usado, há aqui uma mensagem de Deus para mim, há aqui uma revelação de Deus para você. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre o ouro. Como é que se obtém o ouro? Você já parou para pensar sobre isso? Já pesquisou sobre isso? Mas como é que o ouro surgiu? O ouro surgiu das explosões no universo, das chamadas grandes estrelas ou supernovas. São as maiores explosões
jamais registradas no universo. Quando a supernova explode, ela vai produzindo muitos materiais, e o material final, o material mais precioso, de maior valor, é o ouro, e esse aparece sempre em menor quantidade. É por isso que o ouro tem grande valor. Ele é algo valioso porque é escasso, ele é algo valioso porque aquilo que tem valor econômico não é aquilo que há em abundância. O oxigênio vale muito, mas a gente não dá a ele valor econômico. Por quê? Porque ele está em toda parte. O ouro tem valor econômico elevadíssimo. Por quê? Porque o ouro não está à disposição tão facilmente, ele é escasso, ele existe no universo, mas em pequena proporção em relação a todos os outros elementos. Então isso confere ao ouro um grande valor. O ouro é precioso, o ouro fala da glória, mas o ouro fala também do grande valor. Veja, o ouro, quando é encontrado na terra, em veios, ele aparece em grande quantidade, mas também ele pode ser encontrado no curso dos rios, mas aí é em pequena quantidade. Muitas vezes é inviável garimpar ouro no rio pela pequena quantidade que se encontra. Mas quando o ouro é encontrado, ele não é encontrado em estado puro. Eu tenho aqui essa aliança, e essa aliança aqui, ela tem um alto grau de pureza, se comparado ao ouro que está ali sendo encontrado por um garimpeiro. O ouro encontrado no seu estado natural, ele não é encontrado no seu estado puro, mas ele é encontrado contaminado, ele é encontrado misturado com outros elementos, ele é encontrado cheio, completamente envolvido com impurezas. E o que se faz com o ouro? Se retira o ouro da terra, e aí começa o processo de purificação do ouro. Ele é colocado no cadinho, imagine uma concha. Ali se coloca uma quantidade de ouro naquela concha, e aquela concha vai para o fogo, e é no fogo que ele vai ser purificado, é no fogo que ele vai perder as impurezas que o contaminam. Ao atingir 1064 graus Celsius, o ouro ele entra em estado de fusão, ele vai mudando do estado sólido para o estado líquido. Os seus átomos, as partículas que o constituem, as menores partículas, vão começar a vibrar cada vez mais por conta da energia do fogo. E essa vibração faz com que essas partículas se afastem uma da outra, e isso altera o estado do ouro no seu sentido natural, na sua condição natural, como normalmente é encontrado. E agora, estando ele em estado líquido, ele começa a alterar também a sua condição de pureza, visto que o ouro, sendo mais leve do que as impurezas, ele vai ficando na parte superior do cadinho, e acontece ali um fenômeno que os químicos conhecem como decantação. Vai decantar as impurezas, ou seja, toda impureza que é mais pesada, ela vai sendo depositada lá no fundo do cadinho, vai ficando embaixo. O que é impuro vai ficando embaixo, e o que é puro vai ficando em cima. Veja, aqui é uma verdade espiritual para mim e para você. O que é impuro não tem contato com o que estará em cima, porque o que está em cima é puro. O que é puro não tem contato com o que está embaixo, porque o que está embaixo é puro. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há sentido em falar de Natal e falar de magia do Natal. Não há sentido em falar de Natal e falar de Papai Noel. São coisas completamente diferentes. O ouro é purificado, o ouro vai mudando de estado. E o curioso é que o ourives que está ali purificando o ouro, ele coloca o cadinho no fogo e fica observando o processo, porque não pode passar do ponto necessário, e ele vai observando aquele ouro que está sendo purificado. E a tradição diz que enquanto ele não vê na face do cadinho, na superfície espelhada, dourada, o seu rosto com perfeição, a sua face com perfeição, ele não para o processo. Ele entende que o ouro estará puro, estará livre das impurezas, quando o rosto dele estiver refletido, plenamente refletido, como que por espelho, na face do ouro. Quando contempla o ouro que está no cadinho a 1064 graus, e ele vê a sua face, ele vê o seu rosto, então ele entende: agora está purificado, agora está puro, e retira
o ouro e faz a separação do ouro puro da impureza. E agora esse ouro puro, ele passa a ter grande valor. Eu me recordo da pessoa que tinha uma moeda, e encontrando aquela moeda, ela tinha uma crosta de sujeira sobre ela. Mas curiosa por ter encontrado aquela moeda, ela tinha um tamanho diferente, tinha um peso diferente. E a pessoa ficou impactada por aquilo, disse: isso aqui é uma coisa rara, eu nunca vi uma moeda desse tipo. E levou a moeda para casa, e limpou a moeda, e tirou toda a sujeira. Então a moeda revelou o seu brilho, então a moeda revelou o seu valor, porque não era realmente qualquer moeda, mas era um dobrão espanhol, ou seja, era uma moeda de ouro, de alto preço, de alto valor. Sabe, a crosta impede o brilho, a crosta esconde o valor, a crosta tira o valor, a crosta impossibilita a pureza. E é por isso que o ouro precisa estar no estado puro. E aqui eu quero conectar você com a Bíblia. Diante dessas verdades, eu quero te trazer a verdade espiritual que está em Isaías 59. No versículo 1 diz: não, o braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançar-nos com salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso não lhes dará ouvidos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua murmura palavras ímpias. Não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito, nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatório vazio e mentiras, concebem maldades e geram mais iniquidade, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, e de cada ovo esmagado sai uma víbora. As teias não servem para a confecção de roupas, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são malignas. Tão somente atos de violência procedem de suas mãos. Aqui vai revelando a situação do pecador. Deus ama o pecador, mas as impurezas do pecado contaminam o homem na queda. Ainda que amado por Deus, ele é envolvido por uma natureza maligna, por uma natureza caída. E diz a palavra que nessa hora a imaginação do homem se torna má. Nesta hora o entendimento do homem e os interesses do homem e o foco do homem é para o que é mal e o afasta de Deus. Por quê? Porque a sua mente, porque o seu coração está contaminado pelo pecado. A palavra diz que o coração contaminado, ele se torna como que pedra. E é por isso que é revelado na palavra que Deus, ele tira o coração de pedra para colocar um novo coração. Porque o coração contaminado, sabe, ele é como o ouro. O ouro, quando está contaminado, ele é muito duro, mas uma vez purificado, ele se torna maleável, ele se torna trabalhável, moldável, porque está em estado puro. E assim é preciso se fazer com aquele que precisa de salvação, que está mergulhado no pecado, porque o pecado entenebrece o entendimento do homem, altera o seu comportamento e o lança no charco de lodo profundo. O salário do pecado é a morte. Malaquias, profeta, no capítulo 3, versículo 3, declara ele, falando do Senhor: se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante o Senhor ofertas com justiça. Ele mesmo é quem purifica, ele mesmo é quem pega o que está perdido, aquele que é a figura central do Natal, o personagem verdadeiro do Natal declara: eu vim buscar, eu vim salvar
o que estava perdido. O evangelista João, no capítulo 3, assim afirma, no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, ainda que esteja em estado de impureza, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Falando da purificação, daquele que é tomado pelo Senhor, e Deus, ele toma aquele que se entrega a ele, aquele que vem a ele é tomado por ele. Paulo falando deste cuja vida é entregue ao ourives divino, cuja vida é entregue ao garimpador de vidas preciosas, ainda que estejam contaminadas pelo pecado. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ele é aquele que se assenta como purificador, como refinador de prata, como refinador de ouro, como refinador daquilo que é precioso, e nos coloca no calor, no fogo do seu Espírito, e o Espírito de Deus vai agindo no homem, vai soprando no vale de ossos sequíssimos, e vai transformando, nos regenerando, e até que, diz a palavra, a glória do Senhor apareça em nós, a sua glória, a glória do Rei dos Reis, a glória do Senhor dos Senhores, e a mesma face e a mesma imagem esteja em nós, porque somos assim alvo, somos assim objeto do amor de Deus. Apocalipse, no capítulo 1, declara, João falando da glória do Rei dos Reis: voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros, veja, de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chama de fogo. Ele tem os cabelos brancos, mas ele não é Papai Noel. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Ele não faz ho, 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 ho. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu resplendor. Assim o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim, a mão dele não está encolhida, e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Todo o poder pertence a ele, toda a honra é dele, toda a glória é dele, toda a autoridade é dele. Rei dos reis e Senhor dos senhores, o nome dele é Jesus. Aqueles homens que vieram até ele lhe trazer dádivas, lhe ofereceram incenso, e o incenso fala que ele é Deus, e que ele também é o sumo sacerdote perfeito. Como Deus, ele é digno de receber a adoração. Como sacerdote, ele oferece o sacrifício perfeito e eterno. Veja, a gente vê aqui que um sacerdote, ele entra no templo para oferecer sacrifício ao Senhor pela manhã e pela tarde, queimando com fogo tirado do altar. Era o incenso agora apresentado ao Senhor no altar do incenso para a sua adoração. Esse incenso visava perfumar o santuário. Por quê? Porque o santuário estava ali habitando um Deus santo, e esse Deus santo habitava no meio de um povo pecador, e aquele incenso também afastava o odor fétido do pecado que estava em volta do tabernáculo, no meio do povo, e Deus estava ali habitando. Por isso o incenso também lhe era oferecido. Êxodo capítulo 30, veja comigo a palavra, versículo 6 diz: porais o altar defronte do véu, que está diante da arca da aliança, perante o propiciatório, que é sua tampa, e está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar
todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, também quando acendê-las ao cair da noite, será um incenso perpétuo diante do Senhor pelas vossas gerações. Lucas, no capítulo 1, versículo 8, diz, em certa ocasião, quando o seu grupo estava a serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. O incenso é para a adoração de um Deus santo. Ao trazer incenso, aqueles que vieram até o Senhor já declaravam: Ele é santo, Ele é Deus. Êxodo 20, no capítulo 1, fala que quando nos relacionamos com Deus, não estamos nos relacionando com qualquer ser, mas estamos nos relacionando com aquele que é digno de receber adoração. Então falou Deus todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, nem outros personagens no Natal a não ser Jesus. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio 6, capítulo 4, tem o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errate, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ele não divide a sua glória, Ele não divide o seu poder, Ele não divide a adoração dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, inclusive o Natal. Cristo Jesus é também sumo sacerdote perfeito. Ele não é apenas Rei dos Reis, Ele não é apenas o Filho de Deus, Ele não é apenas Deus, mas também o incenso declara que Ele veio prestar o perfeito sacrifício da perfeita aliança. Hebreus 7:17 diz: porque sobre Ele está escrito: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo portanto estabelecida uma esperança e muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus transformou-se, por essa razão, na garantia de uma aliança superior. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente aquele, por intermédio dele, achega-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecados, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Ele é o sacerdote único e ele é o sacerdote eterno. Hebreus 9:11 continua: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros,
quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança, pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado, por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos que o aguardam. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é aquele que ofereceu o sacrifício perfeito. Ele é aquele que firmou a aliança eterna. Ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ele é sacerdote, ele é sacrifício, ele é Deus, único mediador entre Deus e o homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o incenso, como símbolo, também vai revelando para a gente algo que é profundo. E eu quero dividir com você. O incenso, veja, ele tem o sentido vertical, como meio de propagação. É assim que o incenso se propaga, de baixo para cima. É assim que o incenso vai tomando conta do ambiente aonde ele está. O incenso, veja que curioso, ele é retirado da árvore longa, que é golpeada no tronco, fazendo gotejar a seiva em uma espécie de sangria. Essa árvore longa e alta, ela nos faz lembrar com certeza o madeiro da cruz, o madeiro vertical, ou chamado de estribo, aonde Jesus foi crucificado. Quando golpeada essa madeira, não foi ela que verteu o incenso sagrado, não, mas foi Jesus que verteu o seu próprio sangue. Ele mesmo derramou cada gota do seu sangue. Ele ofereceu a Deus o sacrifício perfeito. Ele ofereceu a Deus a adoração perfeita pela sua obediência. Ele verteu o sangue que santifica, ele verteu o sangue que purifica de todo o pecado. Em volta dele havia um odor de pecados, havia um odor de putrefação, de morte. Havia alguém que estava à sua direita, havia alguém que estava à sua esquerda, mas aquele que ainda na hora da morte lembrou-se que ainda havia para ele esperança, e dizendo para ele: lembra de mim quando estiveres no teu reino, e lhe entrega a vida e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. É incrível. Todo o sangue que estava sendo vertido naquela hora, todo o sangue, cada gota que ele vertia, já alcançava o primeiro pecador, já purificava o primeiro impuro, já tirava o odor de putrefação do primeiro perdido. E aquele primeiro perdido agora foi achado, aquele primeiro perdido agora tem paz, ainda que estivesse na cruz. Aquele perdido agora passa a exalar, não um cheiro de putrefação nas narinas de Deus, mas ele exala um cheiro, um odor, sabe, um perfume de
santidade, de especiaria fina, de cheiro agradável a Deus. É o perfume de Cristo, é o cheiro de salvação. É aquele que foi resgatado, é aquele que foi purificado, como o filho pródigo, que chegou fedido, que chegou na casa do pai, sabe, com aquele odor de morte. E o pai deu um abraço e disse: agora dá um banho nele, ele está fedendo muito, tira essas vestes sujas, essas vestes que fedem, e coloca nele uma veste nova, está lá, de brancura sem igual. Coloca nele o anel da aliança e vamos sentar à mesa, porque Deus proveu cordeiro para si. Ele ofereceu o sacrifício perfeito na cruz por você. Ele entregou a sua vida, ele verteu o seu sangue. Por isso o incenso fala que ele é digno de receber toda a adoração, mas declara também que ele é o sacerdote perfeito, único mediador entre Deus e o homem. Isaías, no capítulo 53, vai dizer: mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou palavra nenhuma. 1 Pedro 1,18 declara: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O sangue de Jesus foi o preço que foi pago pelo meu resgate, pelo teu resgate. Vai entendendo o sentido do Natal. Ele também recebe uma outra dádiva. Ele recebe mirra. E a mirra, ela é o elemento desse presente. Tem um simbolismo profundo, porque declara a sua missão. Diz por que é que ele veio. Ele não veio para que você receba um presente de alguém no dia 25 de dezembro. Ele não veio para que você simplesmente enfeite sua casa porque é 25 de dezembro. Ele também não veio para que você fique cheio de melancolia nessa época, como algumas pessoas que são tomadas por um espírito estranho de melancolia e de tristeza. Quando deviam se alegrar, alguns se entristecem nesse tempo. Há um espírito que atua nessa época. É uma época propícia para se falar de Jesus. É uma época propícia para se falar de salvação. Mas as forças das trevas atuam para, primeiro, desviar a atenção das pessoas para o Papai Noel, desviar a atenção das pessoas para a festa e para os presentes, e fazer você esquecer qual é o propósito, qual é o sentido, qual é a missão daquele que nasceu lá na manjedoura de Belém. Mas ao dar para ele mirra, esses que vieram até ele declaram a sua missão de morte sacrificial. A mirra era o perfume que era colocado nos corpos dos mortos para embalsamá-los. Sabe como é que se obtém a mirra? A mirra, que é usada principalmente naquele tempo para purificação daqueles que morriam, para untar os corpos dos que morriam, ela era aplicada na horizontal. Se o incenso é propagado na vertical, e lembra a madeira do estribo, a madeira da vertical, a mirra que é propagada na vertical, quando o cadáver estava na vertical, é assim que a mirra era untada no corpo, ou melhor, na transversal. O corpo estava deitado, assim como o Senhor foi deitado no túmulo de José de Arimateia, e seria aplicado sobre o seu corpo, se houvesse tempo, mas não houve, seria aplicado sobre o seu corpo, completamente seria untado com mirra, no sentido da transversal. E isso nos faz lembrar, com certeza, da madeira transversal da cruz, que era chamado de patíbulo. O patíbulo é justamente o madeiro que ele carregou. Não era possível carregar toda a cruz.
nenhum ser humano teria força suficiente, principalmente depois de passar pelo chicote, principalmente depois de passar pelo processo que ele passou. Muitos não sobreviviam ao castigo que era dado pelos legionários romanos quando tomavam do chicote e simplesmente esfolavam completamente aquele que era castigado. Muitos morriam, inclusive, enquanto recebiam as chibatadas, enquanto o seu corpo era completamente dilacerado pelas esferas, pelos ganchos que iam se agarrando e atingindo os seus órgãos, e a grande sangria levava à morte. Era impossível que alguém carregasse o madeiro da cruz, então se colocava sobre a pessoa o madeiro transversal, que era o patíbulo, esse sim também muito pesado. É por isso que Jesus não suportou todo o processo e precisou de um sirineu. E eu louvo a Deus, porque quando estamos exauridos, sempre Deus providencia um sirineu. Oh, glória a Deus, bendito seja o seu nome. Mas essa mirra, ela é extraída de uma árvore baixa. Veja, uma árvore de pequena estatura, e serve para perfume, e serve também como anestésico, para aliviar a dor. A Bíblia nos fala no Salmo 84, no vale das balsameiras, ou vale de lágrimas e de dores. Salmo 84, salmo de romagem, daqueles que iam para Jerusalém. Havia o trecho no Salmo, versos 5 e 6, nos quais eles cantavam dizendo: felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração, ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, o vale das balsameiras, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Na queda, nós estávamos perdidos. Na queda, a nossa alma chorava. Na queda, o nosso espírito não tinha comunhão com o Espírito de Deus. Na queda, havia um vazio profundo em cada um de nós. Na queda, não havia paz. Na queda, não havia esperança. O salário do pecado é a morte. Tu és pó e ao pó tornarás. E o homem na queda, ele fazia as grandes perguntas da vida: de onde eu vim? Porque estou aqui e para onde eu vou? E quantos que, não encontrando sentido na vida, tiraram a própria vida? Porque o homem afastado de Deus, o homem aguilhoado pelo pecado, há no seu coração apenas lágrimas, há no seu coração apenas um vazio, há apenas na vida muitas e muitas dores. E há aqueles entre nós que dizem: o inferno já é aqui. Se houver inferno, eu não sei, mas aqui já é o inferno. Quantos pecadores que se expressam dessa forma, e é compreensível, porque não conhecem a vida abundante daquele que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim buscar e eu vim salvar o que se havia perdido. Quantos pecadores que, diferente daquela mulher pecadora que conheceu Jesus e foi até os seus pés e derramou lágrimas e passou ali aquele unguento perfumado, ela também ofereceu a ele perfumaria. Ela ofereceu aquele alabastro de alto preço, derramou ali a sua alma, e o Senhor disse: os seus muitos pecados foram perdoados. E ela saiu da angústia e entrou para a paz. Ela saiu do desespero e ela conheceu a esperança. Ela saiu da tristeza e ela conheceu a alegria. Jesus é esta alegria para a tua alma. Jesus é esta alegria para você. Mas como aquela árvore de mirra é baixinha, ele também desceu, ele também se abaixou. Para obter mirra é preciso se abaixar, porque a árvore é de pequena estatura. Ele também desceu. E diz a palavra que João, escrevendo no capítulo 1, afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, a palavra, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não
o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Veja, a genealogia não salva, nem da vontade da carne, religião também não salva, nem da vontade do homem, filosofias humanas também não salvam, mas de Deus. Só Deus gera filhos de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele tomou a forma de servo, ele desceu, ele se esvaziou, ele veio para esse pequeno ponto azul perdido no meio do universo. Ele se fez menor do que a cabeça de um alfinete e ele foi gerado no ventre de sua mãe. Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou e ele se derramou completamente naquela cruz. Ele se fez maldito no meu lugar. Ele se fez maldito no teu lugar. Gálatas 3:13 diz: foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. A mirra que foi a ele oferecida, que falava da sua missão sacrificial, estava ali, bem presente, lá na cruz. Em Marcos 15:23 diz: e ofereciam-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou, porque a mirra se perfuma, ela também misturada no vinho, ela serviria para tratar suas dores. Ela seria uma droga que ele tomaria lá, que eles davam ao crucificado lá, pelo grande sofrimento que esse crucificado passava. Mas ele recusou qualquer alívio. Ele recusou, nenhuma única dor ele recusou, mas ele tomou sobre si. Como declara o profeta Isaías no capítulo 53, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca, agiu como um cordeiro levado perante os seus
tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Ele entregou sua vida. Lá no sepultamento, quando ele é colocado no sepulcro, de João no capítulo 19, versículo 39, e Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. 100 libras, eu fiz uma continha, dá 45 quilos, é quase um saco de cimento. E eu fui fazer a conta de quanto custa isso, e eu descobri que R$31.590, a preço de hoje, custaria aquilo que foi dado a ele na sua morte, para que o corpo dele fosse embalsamado, para que o corpo dele fosse tratado, um verdadeiro tesouro. Por isso, é cumprido o que diz o profeta Isaías, no versículo 9 do capítulo 53, quando diz: 7 séculos e meio antes, Isaías está vendo essa cena, e escreve: deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade na sua boca. Contudo, foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. Eu me lembro que a Gaviões da Fiel, um ano, colocou uma figura que foi criticada, uma encenação que foi criticada, aonde Satanás chicoteava Jesus. Um ator representando Satanás, um ator representando Jesus. E aquele que representava Satanás chicoteava Jesus, massacrava Jesus. Mas eles estão errados. Eles estavam enganados porque não entendem o sentido do verdadeiro Natal. Não é Satanás que crucificou Jesus. Não foi Pilatos quem crucificou Jesus. Mas o profeta Isaías aqui declara que o próprio Senhor foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor, embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, sim, ele passou pelo vale de lágrimas e de dores, mas logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A ele foi dado ouro, ele é rei dos reis. A ele foi dado incenso, porque ele é Deus, sumo sacerdote perfeito, aquele que ofereceu o sacrifício eterno, aquele que é o mediador entre Deus e o homem. A ele foi oferecido mirra, porque ele veio entregar a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal forma e maneira que deu o seu Filho. É por isso que João, nas revelações de Apocalipse capítulo 5, ele vai entender essa verdade ao escrever, dizendo: então observei na mão direita daquele que está sentado no trono, e esse que está no trono não é Papai Noel, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. É a escrita que era contra nós. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro? E lhe rompeu os selos. No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele, porque não há mediador, não há medianeira, não há aquele que é rei ou rainha, aquele que é grande ou pequeno, aquele que é santo ou pecador, que pudesse nos salvar. Ninguém podia sequer olhar para o livro. E eu chorava muito,
porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, ouro, incenso e mirra, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os constituísses como reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono e ao cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostaram-se e adoraram. O maior presente de Deus para a tua vida é Jesus Cristo. Ele te amou de tal maneira. E o maior presente que você pode dar a Deus é a tua vida. Há um convite do Espírito Santo para você: vinde a mim todos. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu te convido nessa manhã: receba o presente de Deus. Presente é algo que você precisa receber. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Jesus é o presente do Natal para a tua salvação. Seja você o presente de Deus neste Natal. Entregue a Ele a sua vida. Dê este passo. Vem para Jesus. Nenhum outro pode salvar. Não há outro mediador, nem há outro caminho. Jesus é o caminho. Entra no caminho. Jesus é a verdade, e você ouviu a verdade, e a verdade liberta. Creia na verdade. Venha ao Pai. É por Jesus que você vem. Venha ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a vida. Ele tem vida abundante para você. Ele é a porta, e não é uma porta fechada, mas Ele é uma porta aberta. Oh glória! É a porta aberta para você passar. Eu e a minha casa, eu e a minha família. Natal não é sobre, Papai Noel. Natal não é sobre árvore de Natal. Natal não é sobre paganismo. Natal é sobre Jesus. Jesus é o Deus Salvador. Natal é o amor de Deus pela tua vida. Natal é a salvação de Deus para você. É a promessa de Deus se cumprindo na vida de todo e de toda aquela que nele crê. Eu encerro aqui e quero agradecer a oportunidade de vir aqui nessa manhã vos trazer uma reflexão acerca do Natal. Feliz por essa oportunidade. Feliz por poder te desejar, em meu nome, em nome da minha esposa, irmã Ilka, do Adam, do Aron e da Anne, em nome dos meus companheiros que fazem o Louvor e Palavra, do Stasky, vem cá Stasky, companheiro Stasky,